Bom dia, começa com muita alegria, muito amor e muito de Deus no nosso coração. Bom dia, começa com alegria, bom dia, começa com amor. Hoje é terça-feira, nossa aula será lá no livro de ciências. Nós iremos aprender sobre os animais, como é que a gente pode classificar eles, o que é que a gente tem que observar, quais são os animais vertebrados e invertebrados. Então eu quero que vocês abram lá no livro de ciências, página 42, certo? Vamos lá começar nossa aula? A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde eles vivem, na terra, na água ou no ar. Como eles se locomovem. Como é que eles se locomovem? Eles andam, eles nadam, eles voam, eles rastejam ou eles saltam. E pelo jeito da cobertura do corpo deles. Tem escama, tem pelos, tem penas ou tem carapaças. Vamos lá ver? Nós podemos separar os animais em dois grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral. São os vertebrados. Então, os animais que têm crânio e que têm a coluna vertebral, que a gente pode tocar aqui nas costas da gente, eles fazem parte dos animais vertebrados. E os invertebrados são aqueles que não possuem crânio nem coluna vertebral. No caso aí tem o camarão e a formiga como exemplo. E o vertebrado tem o cachorro e a cobra. A cobra parece ser tão mole, né? Mas ela tem uma coluna vertebral. Olha que interessante, não é isso? Então aí na 43, os animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto. Olha aí como nós somos por dentro. Um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Então, o coração da gente é protegido por esses esqueletos, os pulmões também. O osso protege para pôr uma pancada, uma queda. Tudo isso, por isso que é tão importante. Tudo que Deus criou foi perfeito. Cada um tem a sua finalidade. Então, para resumir esse conteúdo, a gente vai aprender sobre os mamíferos, as aves e os répteis. Na outra aula de ciência, a gente vai aprender sobre os anfíbios e os peixes, tá certo? Para não cansar muito vocês. Primeiro, a gente viu que os animais vertebrados possuem a coluna vertebral, possuem o crânio. Como exemplo, teve o cachorro, nós seres humanos, jacaré, gato, vários aí que a gente pode ver, que eu esqueci agora. O leão. Aí agora a gente vai ver 3 tipos de classificação desses aí, mamíferos, aves e répteis. Os outros tipos a gente vai ver na próxima aula de ciências, certo? Que ele vai resumir um pouco falando aqui para vocês e depois vai vir um slide mostrando as imagens desses animais para ficar melhor para vocês entenderem. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum, a presença das glândulas mamárias. Esse órgão é responsável pela produção do leite. Então, o mamífero já vem de mamar. Nós somos animais vertebrados mamíferos porque nós mamamos no seio das nossas mães quando novinho, não é? Alguns por muito tempo, outros por um período curto, menor, um tempo menor, né? Mas nós somos animais vertebrados e mamíferos, porque nós, quando novinhos, nos alimentamos do leite das nossas mães. E nossas mães têm as glândulas mamárias. Olha que interessante. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos, que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido.
Vocês podem observar que no corpinho da gente a gente vê que é coberto por pelo. Então tem um exemplo aí, o leão, a baleia, o cachorro, o gato, o corpo deles são cobertos por pelos, tá certo? Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra, alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas. Mas todos eles respiram pelos pulmões. Vejam alguns exemplos: a baleia, o ser humano, nós, o macaco e também o morcego. O morcego são os únicos exemplos de mamíferos que voam. Então, ele é uma ave mamífera, porque ele voa e ele também mama. Ok? Vamos agora para as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto por penas. Olha aí, diferente de pelos e penas. Penas a gente vê na galinha, né? Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Que a gente vê aí como exemplo novamente a galinha, pinguim, beija-flor e assim por diante. As duas perninhas, né? Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos, como o pinguim, não é isso? O pato, ele vive na água, mas também na terra. Eles podem se adaptar a dois tipos aí de ambientes. E assim como os mamíferos, eles respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolvem a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alcançar voo, mas usa suas asas para nadar. Então, as asas deles sempre têm uma finalidade, para alguns para voar, para outros para nadar, certo? Eles têm par de asas, têm par de pernas também, certo? Então, aí, como eu já falei para vocês, os exemplos aí de aves são o pinguim, o beija-flor e a galinha, certo? As galinhas são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. Elas vivem apenas nesse tipo de ambiente, certo? Agora, para a gente encerrar as informações da aula de hoje de ciências, a gente vai lá para os répteis. Página 45. São animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacaré, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambiente aquático ou terrestre. E eles se locomovem nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram também pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Então, eles têm placas ou escamas, vivem em ambiente aquático ou terrestre, nadam, andam ou rastejam. Exemplo aí, o lagarto, a cobra e a tartaruga são répteis. Aí agora eu vou novamente mostrar a imagem de alguns animais para vocês com essas 3 classificações de hoje e vou explicar para vocês a atividade, tá certo? A atividade e a tarefa de casa, ok? Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre outro grupo de animais vertebrados. Vamos falar dos... Ai! Quase me pega! Hoje vamos falar dos répteis. Os répteis são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm o corpo cheio de escamas duras. E têm as patas muito curtas. Ou, inclusive, não têm patas, como as cobras. Alguns répteis têm casco, como as tartarugas. Bom dia, tartaruga! São animais de sangue frio.
respiram pelos pulmões. Costumam viver em lugares quentes e é difícil vê-los durante o inverno. Vocês sabiam que os répteis são os animais que vivem mais tempo? Alguns, como as tartarugas, podem chegar a viver 100 anos. Por hoje é só, amigos. Ai! Espero que vocês tenham gostado. Ai! Acho que não sou bem-vinda aqui. Ai! Socorro! Vocês saberiam dizer o nome de 5 répteis que não aparecem neste vídeo? Contem pra gente nos comentários. Será que vocês vão acertar? Olá, amigos! Preparados para aprender um pouco mais sobre os animais? Animais! Ei, para de repetir o que eu falo! Falo! Ai, é sempre assim. Bom, hoje vamos falar sobre outro grupo de animais vertebrados. As aves. Aves! As aves são animais ovíparos, ou seja, de uma galinha sai um ovo, a casca quebra e sai um pintinho. Caminham sobre 2 patas e têm 2 asas, por isso podem voar. Mas tem algumas aves, como o avestruz ou o pinguim, por exemplo, que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque os ossos são ocos. As aves respiram pelos pulmões e são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Tem o corpo coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que ele não consiga voar. Tadinho. Uma ave que voa muito bem é a águia. É incrível. Incrível! Outra vez você? Ai, quando eu te pegar, você vai ver. Vocês saberiam dizer o nome das 5 aves que aparecem neste vídeo? Contem para a gente nos comentários. Será que vocês vão acertar? E inscreva-se no canal clicando na foca para saber de todas as nossas aventuras. Ups! Vocês me pegaram treinando esta dança. Acho que já entendi como é. Bom, outro dia eu mostro para vocês, porque hoje eu vim falar sobre um grupo de vertebrados, os mamíferos. Vocês sabem que tipo de animais são? Não? Por isso eu estou aqui, para contar para vocês. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué, cadê ele? Sou eu,
os humanos também somos mamíferos. Bom, vou continuar praticando a minha dança. Até mais! Vocês saberiam dizer o nome dos 5 mamíferos que aparecem neste vídeo? Contem pra gente nos comentários. Ah, e inscreva-se no canal clicando na foca para saber de todas as nossas aventuras. Agora nós vamos para a atividade no livro, página 47, envolvendo um pouco que nós aprendemos hoje, certo? Aí vocês vão lá para a página 47, dá uma pulada aí no conteúdo, que eu vou continuar na próxima aula de ciências e vamos começar. A primeira questão está exposta aí, o esqueleto de um animal. Aí é os restos de um animal morto, né? Encontrado. Aí na letra D assim, por que esse animal é considerado vertebrado? A gente viu que os animais vertebrados, eles têm crânio, coluna vertebral e viu também o esqueleto de um ser humano. Então, esse animal é considerado aí um animal vertebrado por causa disso. Porque ele possui um esqueleto, onde podemos observar um crânio e uma coluna vertebral. Certo? Na letra B, a qual grupo esse animal pertence? Ele está parecendo que tipo de animal? Uma cobra, não é isso, gente? Então, se ele tem aí o corpo coberto por escama, a gente pode pensar, né, que a cobra tem o corpo coberto por escama. Ele faz parte do grupo dos répteis. Por causa dessas características, ele respira pelos pulmões e assim por diante. E na letra C, que eu acabei de explicar para vocês, quais são as características desse grupo? Tem o corpo coberto por escamas ou placas e respira pelos pulmões, certo, gente? No segundo, você vai colocar verdadeiro ou falso e escrever as frases erradas, colocando elas de forma certa. Mamífero, aves, répteis, anfíbios e peixe são grupo de animais vertebrados? Sim, verdadeiro. A outra, só possui penas as aves capazes de voar? Não, é falso. Porque aí eu já consertei essa frase. Todas as aves possuem penas. A galinha não tem capacidade para voar tão alto assim, mas ela possui pena. O pinguim também. Então, nessas linhas aí embaixo do segundo, você vai copiar essa frase, só que sendo de maneira certa. Os anfíbios vivem uma parte de sua vida na água. A gente vai estudar sobre isso. Eles são um pouco caracterizados com os répteis. Eles vivem um pouquinho na água e depois, quando se desenvolvem, vão para a terra. Então, isso é verdadeiro. A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos. Será que o tubarão consegue é um mamífero? Consegue amamentar? Não, só apenas a baleia e o golfinho. Então, isso é falso. Fica verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Aí a frase fica assim: a baleia e o golfinho são exemplos de mamíferos aquáticos. Certo, gente? No terceiro e último, leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escama. Movimento-me com o auxílio de nadadeiras. E eu retiro o oxigênio da água para viver. Que animal é esse? Que animal é esse? Isso, gente, é um peixe. Muito bem, quem acertou. Agora eu vou colocar no grupo a atividade e a tarefa de casa, que será no caderno, envolvendo tudo o que aprendemos hoje, tá certo? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo bem grande no coração. Tchau, tchau.